Boa tarde! Começa agora mais uma edição ao vivo do Miscelânea. E hoje vamos contar para vocês os detalhes sobre um novo curso que será oferecido aqui na Univap. E nós falaremos também sobre um assunto que não deveria fazer parte do nosso dia a dia, mas infelizmente ainda faz, que é a violência contra a mulher. E aí vamos falar um pouquinho também sobre o feminismo e além disso tem os nossos quadros, receitas do chefe e dicas de moda. Fique com a gente, o Miscelânea está no ar. Em 2017, terá início na Univap o curso de Psicologia na Faculdade de Educação e Artes. E nós recebemos hoje aqui no estúdio a coordenadora desse novo curso, professora Lívia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Muito bem-vinda, professora. Eu gostaria de saber inicialmente como vocês identificaram a necessidade da Univap oferecer esse curso. Bom, a gente já não tinha o curso e diante de tantos vestibulares que a gente vem verificando que muitos alunos que estão buscando a psicologia, isso vem aumentando cada vez mais. A gente soube, no último ano, no último vestibular que teve, que a procura pela psicologia foi altíssima. Então entendemos que a psicologia era um curso que tem alta demanda, que as pessoas buscam muito. E um outro motivo foi que a gente fez um estudo também na nossa região para poder criar esse curso de psicologia. Então buscamos identificar quais eram as demandas, quais que eram as necessidades da nossa região, São José dos Campos e a região como um todo, para poder produzir o projeto pedagógico do curso. Como é que funciona, professora, então, desde esse momento no qual se decide implantar o curso até o momento dele ser lançado no vestibular? Como que é esse processo de estruturação? É um processo demorado, bastante demorado. Nós estamos desde o ano retrasado, começando a criar essa proposta do curso, fazendo os primeiros estudos. A gente tem que fazer o envio para o MEC dos formulários. O MEC vai retornar para a gente, agendando uma data para vir os avaliadores. Sim. Os avaliadores chegam, fazem uma avaliação do curso, do projeto pedagógico, da estrutura da universidade, e isso demora ainda um tempo para passar pela avaliação total. Vai para o Conselho Nacional de Saúde, porque é um dos cursos que precisa ser avaliado também pelo Conselho Nacional de Saúde, e tendo a resposta de ambos, a gente está autorizado, então, a oferecer o curso de psicologia. Legal. E ele é bem abrangente. E quais são as ênfases profissionais aí do curso? Então, todo curso de psicologia ele tem que oferecer ênfases profissionalizantes, que vão falar das especificidades da área da psicologia. A psicologia é uma ciência, uma área profissional de atuação que tem muitas áreas. Então, as ênfases elas podem girar em torno de todos os lugares que o psicólogo pode estar atuando. No caso do curso de psicologia da Univap, nós oferecemos 3 ênfases, que é a psicologia clínica, que é essa psicologia mais tradicional que a gente conhece, de consultório, de atendimento psicoterapêutico, de acompanhamento, de orientação. A psicologia organizacional e do trabalho e recursos humanos, que é essa psicologia empresarial, de consultoria, de seleção de pessoas, treinamento, e a psicologia voltada para a área de políticas públicas e políticas educacionais, que é um campo que nós temos observado que o psicólogo tem entrado de muitas maneiras em muitas áreas das políticas públicas, na política pública de saúde, na política pública de assistência social, na política pública educacional, ou mesmo na área da justiça. Então, são diversas áreas que o psicólogo tem se formado, tem atuado, mas ele não tem tido uma deficiência na formação. A gente verifica que essa formação em políticas públicas é algo que a gente geralmente não observa como nas ênfases das universidades. Então, isso foi uma preocupação que a gente teve, porque é uma área que tem se ampliado muito. Professora, são inúmeras áreas de atuação que o psicólogo pode trabalhar. Como é que está o mercado aqui na região? As possibilidades de atuação, de trabalho, a procura por esse profissional? Então, em São José dos Campos a gente observa muito, São José e Vale do Paraíba a gente observa muito que a área organizacional, por ser uma região com muitas empresas, é uma área que a gente sempre vê a busca de profissionais. Mas em qualquer lugar que houver pessoas, há a possibilidade de um psicólogo estar ali para ajudar. Para evitar problemas maiores, Sim, evitar que chegue a um grande problema, lida com as pessoas e resolve tudo antes. Em qualquer situação que tem pessoas pode ter conflito. Sim. Então, conflitos tanto de cunho individual, de cunho interpessoal, no modo como se funcionam as relações sejam de trabalho, as relações nas escolas educacionais. Então, em todos os espaços que houver pessoas onde tenha conflito, seja individual ou conflito com os outros, ou não apenas em situações de conflito, em questões de desenvolvimento pessoal, uma pessoa que queira aprimorar suas habilidades, ou mesmo pelo autoconhecimento.
Então, onde quer que hajam pessoas, pode haver um profissional psicólogo atuando. Né? No caso das políticas públicas, vemos que existe a necessidade de ter mais vagas para os profissionais estarem atuando. A gente vê que a política pública ela tem a necessidade, a população tem a necessidade do profissional atuando, mas as vagas ainda tem que ser uma mobilização política de que possam ter inserção dos psicólogos nos diversos espaços. Legal. Seriam esses os principais desafios, então? Quais outros desafios que o profissional pode encontrar em todas essas... Então, por ser uma área muito abrangente, né, o principal desafio é estar sempre atualizado. Né? Então, é se manter estudando, é se manter, né, em contato, conhecendo todas as especificidades da área, sem deixar de esquecer, né, da psicologia mais integral, né, integralizada, conhecer a psicologia em diversos aspectos, né, e se manter atualizado em qualquer área que estiver sendo feita a atuação. Um bom modo, né, de se manter atualizado é entrar em contato com o Conselho de Classe, né, com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, no caso. Né, tem as diversas orientações que são feitas à categoria, né, tanto na questão, né, técnica quanto ética, né, de orientações em interfaces políticas mesmo, né, que o Conselho orienta o profissional. Então, um modo, né, de estar se mantendo atualizado é entrar em contato com o seu Conselho de Classe. Aqui a gente fala de pessoas, né, e pessoas mudam, há gerações, há perfis. Então é sempre bom e necessário se atualizar, porque hoje em dia você está se formando e quando você for um profissional, estiver no mercado, talvez a mudança social já tenha sido muito grande. Então não para por aqui, né? Tem uma continuidade de estudo. Sim, com certeza, né? Constante se formos pensar, evolução, né? Que a subjetividade, né, que é o grande objeto da psicologia, está sempre em transformação. Né? Isso se transforma pelas relações que a gente tem com as pessoas, pelo modo como a sociedade se transforma, pelo modo, né, como a nossa história vai sendo mudada. Né? Vamos pensar o que é ser mulher hoje, né? O que é ser mulher há 100 anos atrás. Né? Como que é essa configuração dessa subjetividade? Né? Então, quando a gente pensa em construção de subjetividade, a gente pensa que tem todas as questões que são individuais, né? Que é dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do modo como funciona nosso pensamento, nosso imaginário, enfim, que são nossos, né, mas tem as nossas relações com o ambiente que a gente vive, né, com a sociedade que a gente está inserido, com a família que a gente cresceu, né, e com o nosso corpo também, né, que é um outro espaço de construção de subjetividade. Então, sempre temos que pensar que na construção de subjetividade a gente tem que lembrar, né, do indivíduo corpo, do indivíduo mente, do indivíduo afeto e do indivíduo sociedade, do indivíduo meio ambiente. Né? A gente não pode deixar de pensar em tudo isso. Então, a pessoa que vai se formar em psicologia, ela tem que pensar em ser humano é pensar em todos esses aspectos. Legal. E, professora, bom, uma das etapas desse processo de estruturação é a formação do corpo docente também, né? Como é que está sendo isso? Como que vocês estão selecionando os profissionais que estarão aí atuando nesse curso? Nós ainda não começamos a fazer o primeiro processo de seleção, né? Temos já vários currículos que recebemos aí de muitos psicólogos, né? E nos primeiros anos do curso, o aluno vai estar bastante voltado para áreas mais filosóficas, compreendendo, então, disciplinas como sociologia, filosofia, e algumas, né, que os nossos psicólogos que já atuam, então, na Univap, na Faculdade de Educação e Artes, já vão estar, né, cobrindo essas primeiras disciplinas. Certo. Mas nós iremos, com certeza, já contratar novos profissionais para os próximos anos. E, bom, qual que é a duração do curso? O curso dura 5 anos, é um mínimo de 5 anos. Certo. Vamos passar então para as pessoas as informações. Processo seletivo, quando abrem as inscrições, professora? Agora já, nesse próximo processo seletivo para 2017, já abre também o curso de psicologia junto com os demais cursos. Legal, então as pessoas podem acompanhar aí também pelo site da universidade, né, a abertura das vagas do processo seletivo, a abertura das inscrições. Isso, serão 80 vagas, 40 para o período matutino e 40 para o período noturno. Né? O curso tem 5 anos de duração, é claro que no caso de alunos que acabam ficando por mais tempo no curso, ele pode ir até 8 anos. Né? Mas a gente oferece 5 anos porque, segundo as resoluções, nas diretrizes curriculares para a formação de psicólogos, exige 4.000 horas de curso. No caso, o nosso curso ele tem 4.815 horas, porque ele engloba a formação do bacharel e uma formação complementar de licenciatura. Ah, legal. Professora, muito obrigada. Desejamos aí muito sucesso nesse novo curso da Univap. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais. Não saia daí. Estamos de volta com o Miscelânea e vamos direto conferir as dicas de moda.
Olá, meu nome é Juliana e eu sou estudante de Design de Moda. E Dicas de Moda de hoje vai ensinar sobre as cores do ano e tendências para o verão. A indústria de moda elegeu o azul e o rosa como cores de 2016, ambas em tons bem clarinhos. As cores apareceram em importantes desfiles desse ano, como Dior e Tommy Hilfiger. As cores também apareceram como tendência nas maquiagens. Podemos combinar o azul com cinza, com marrom, com branco para deixar o look mais leve, ou até mesmo criar um look monocromático, ou seja, todo azul ou todo rosa, sempre buscando harmonia e beleza nas cores. Esse foi o Dicas de hoje, fique ligado na programação da TV Univap e até a próxima! Obrigada. Bom, vamos entrar aqui no tema do nosso Tira Dúvidas. O feminismo tem o poder de promover mudanças por meio do conhecimento. Diariamente, mulheres sofrem diversos tipos de opressões e violências, sejam elas físicas, emocionais e até mesmo institucionais. Padrões de beleza inatingíveis, uma sociedade construída com base no racismo e preconceito, são apenas alguns dos fatores que a aprisionam e oprimem. Apesar de ser crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras. Em 74% dos relatos de violência registrados pelo serviço Ligue 180, a violência é diária ou semanal. Em 72% dos casos, as agressões foram cometidas por homens com quem as vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva. Fabi, infelizmente a agressão ainda é muito presente, mas vejo que as mulheres estão se encorajando mais a denunciar esses casos. E recebemos aqui a diretora executiva do Centro Dandara, uma associação de apoio às mulheres aqui de São José, Sandra Faria Batista. É isso mesmo? As mulheres estão se encorajando? As mulheres estão se encorajando, tem todo um movimento, né, que faça essa denúncia, que essas mulheres denunciam, né? A Lei Maria da Penha veio fortalecer muito essas denúncias, que essas mulheres se encorajem para fazerem essas denúncias. Então, é um movimento ainda lento, mas que as mulheres estão tendo mais coragem, digamos assim, para fazer essas denúncias. E a Lei Maria da Penha completou 10 anos, né, esse ano de 2016. Como é que a gente pode avaliar os resultados aí já ao longo desse período? Quando nós pensamos que no Brasil a violência doméstica contra a mulher, né? Então quando a gente fala da violência doméstica, como você disse no começo, que essa violência doméstica é sempre com um parceiro, sempre com um companheiro ou ex-companheiro com quem essa mulher às vezes já teve um filho, então essa mulher às vezes já teve uma relação de afeto muito forte e que ela precisa denunciar, né, esse agressor que é tão próximo dela, é muito, muito difícil para essa mulher chegar nessa denúncia. Mas hoje a gente vê assim, nós temos no Brasil um índice muito alto de mulheres mortas da violência doméstica e familiar. Uma média de 13 mulheres mortas por dia. Nossa. Então, das mulheres que a gente vê que denunciam, que tem até um histórico, que já teve uma medida protetiva, que já fez um boletim de ocorrência. Então, é um índice muito alto de mulheres que são mortas dentro da casa. Não é uma violência urbana do que a gente está falando. Com a Lei Maria da Penha, isso veio nos ajudar muito com relação a essas denúncias, com relação à medida protetiva, com relação a uma delegacia específica da mulher. Então, vieram várias outras políticas públicas junto com a lei para que essa mulher tenha um amparo da lei, de fato, que assegure e melhore a sua dignidade, a sua própria vida. A senhora acredita também que no caso dessas atrizes que vêm aí também revelando e também contando seus casos, isso também faz com que as pessoas tenham mais coragem e pensem, puxa, acontece com ela também, essa questão dela se identificar, isso também ajuda um pouco no caso da denúncia? A denúncia, a mídia, ela sempre ajuda, né? Então, até agradecer a vocês de estarem abordando um tema tão complexo, um tema tão difícil para a gente estar falando, não é? Quando a gente pensa na questão de gênero, quando a gente pensa que existe essa violência por uma cultura perversa, que é essa cultura machista patriarcal que a gente vive. Mas que essas meninas, as mulheres precisam realmente de um estímulo. Então, de uma amiga que já participou de um tratamento, de uma amiga que já participou de alguma ONG que foi fortalecida, isso ajuda bastante, sim.
Falamos sobre medida que protege as medidas que protegem a mulher, né, que garante a segurança delas. E, por vezes, é difícil conseguir essa medida. Tivemos um caso recente onde houve um assassinato e viu-se que haviam denúncias e que foi negado essa medida. Então, precisa mudar muita coisa ainda, né, Sandra? O que nós precisamos pensar é assim, do que acontece, ou como é que se chega a essa violência, como é que a mulher chega nessa violência, né? Quando nós pensamos que a nossa educação é uma educação tão fechada, né, com relação a quando nós falamos de gênero, como é que é educado essa menina, como é que é educado esse menino? Não é? De que forma que se permite que o menino chegue nessa agressão e que a menina se submeta a essa agressão? Não é? Como é que a gente consegue pensar de desconstruir essa cultura? Não é? De que a mulher tem direitos, de que a mulher não pode ser desrespeitada, essa conquista que a gente luta tanto, né? Quando a gente fala do feminismo, que ainda tem muitas mulheres que falam assim, ah, não, eu não sou feminista, eu não quero falar sobre feminismo. Né? Mas feminismo é um movimento social, político, que dos direitos. Nós não queremos ser nem mais nem menos com relação aos homens. Nós queremos ter direitos iguais. Então, quando nós pensamos nessas mortes, não é? Precisamos pensar em desconstruir essa educação tão perversa com relação a nós mulheres, que tudo é permitido para os meninos. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre o feminismo. E durante a semana a gente recebe algumas perguntas das pessoas. Então vamos acompanhar aí uma das perguntas que nós recebemos. Como identificar uma situação de violência doméstica? Acho que as pessoas ainda têm dificuldade de identificar isso. Tem. Se isso é uma violência, não? Tem sim. Como uma mulher que chega até o Dandara, para ela já é uma dificuldade enorme chegar numa associação onde ela não nos conhece, onde ela vai falar da vida particular dela. Então, isso é muito difícil. Quando a gente pensa assim, que o jovem ou uma jovem tem uma relação de namoro, né? Então, aquele menino fala, ah, mas você é muito gorda, ah, mas não é loira, ah, mas não está bem arrumada. Então, ah, mas ele fala brincando, me chamou de boba porque ele está brincando, eu não sou boba. Então, assim, todo esse processo que nós precisamos ter essa consciência de nós, mulheres, nos respeitarmos em primeiro lugar, que não admitir que venham essas pequenas agressões, né? E que vão chegar lá. Não permitir que isso aconteça, exatamente. Os relacionamentos é o que vem mais acontecido. E aí que a gente vê que é muito mais fundo do que a gente imagina, né? A agressão não é somente a física. Exato. Tem uma questão moral, uma coisa que é imposta, abusiva, e relacionamentos que nem precisa deixar marcas em pele para a gente perceber isso. Exatamente, que é muito mais sério. E temos mais uma pergunta do WhatsApp que o pessoal de casa mandou. Vamos conferir. Quando você se identifica numa situação de violência doméstica, como prosseguir? A mulher, quando ela se percebe numa situação de violência, ela precisa buscar ajuda. Ela precisa estar fortalecida, não necessariamente para romper a relação, para ela estar fortalecida, para ela se apresentar diante daquela relação, com a vontade dela, ela exigindo o respeito que ela merece, ela ter vontades do que ela quer vestir, do que ela quer falar. Então, isso é muito importante. Ela precisa procurar uma ajuda para estar fortalecida emocionalmente, para poder enfrentar até um rompimento ou que essa relação recomece de uma forma mais saudável. Sim, é interessante para as mulheres combaterem isso na vida também, não somente com os seus parceiros. É muito importante. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho vamos conversar mais sobre a violência contra mulheres, sobre o feminismo. Não saia daí! O quadro Receitas do Chefe é um sucesso aqui em nosso programa. E hoje daremos início a uma série especial com receitas de cinema. É com você, Roberta Santana. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna do curso de Gastronomia da Univap e hoje nós vamos aprender a fazer o croque monsieur do filme Simplesmente Complicado. 100 gramas de farinha de trigo, 320 ml de leite, 100 gramas de manteiga,
noz moscada a gosto, sal a gosto, 8 fatias de pão de forma, 100 gramas de presunto, 80 gramas de queijo parmesão, 80 gramas de queijo gruyère, mostarda Dijon a gosto. O croque temos que começar preparando o molho bechamel, o famoso molho branco. Então nós vamos derreter a manteiga e incluir a farinha de trigo. Quando a mistura de farinha e manteiga começar a ferver, você vai incluir leite frio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e inclua 2 pitadas de sal e 1 de noz moscada. A montagem do croque monsieur é em camadas. Então nós vamos primeiro uma camada de pão, depois presunto, molho, os queijos e pão novamente. Para começar, passe mostarda no pão. Depois presunto, uma camada de parmesão, uma camada de gruyère e uma camada de molho. Outra camada de pão e finalize com os queijos. Agora é só levar ao forno para gratinar. Depois de gratinado, é só servir. Essa foi a receita do croque monsieur, que aparece no filme Simplesmente Complicado, e é uma das receitas mais tradicionais francesas. Espero que tenham gostado e até a próxima! Muito obrigado, Roberta. E bem, no bloco anterior falamos sobre a violência contra a mulher. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo. Temos aqui a Sandra. Eu gostaria de saber, já no começo, para definir qual a diferença entre o feminismo e o feminismo. O feminismo é um movimento social-político, certo? De mudanças sociais com relação à mulher. Então, quando nós pensamos no feminismo, hoje a gente tem ainda temos um preconceito para se falar do feminismo. Não é? Então, eu não sou feminista, né? Mas assim, o que a mulher precisa entender é que a feminista, ela luta pelos direitos das mulheres. Não é uma relação de apologia contra os homens, né? E quando a gente pensa que no Brasil, principalmente, nós temos aí em 1932 foi quando nós conseguimos direito ao voto. E a voto de mulheres casadas que precisavam da autorização do marido para votar, e viúvas e solteiras, elas precisavam ter uma autonomia financeira. Em 46 só que nós mulheres conseguimos votar, qualquer mulher tinha direito ao voto. Então, todo esse processo, né, de nós posicionarmos diante da sociedade, ele é muito recente. Ele é muito ainda precisando de muitas mudanças. Então, que a gente fique pensando, principalmente, que o feminismo é um movimento social-econômico, social-financeiro, nervoso, social-político, de que nós precisamos mudar o nosso conceito de que as mulheres lutem pelos seus direitos. Isso é a principal finalidade. Certo. Com relação aos outros movimentos, eles se completam. O que a gente precisa pensar é que a gente não fique com nenhum preconceito, com nenhum desvalorização de qualquer outro movimento. Bom, temos mais perguntas. Vamos lá.
Qual a influência do feminismo na cultura de hoje? Qual a influência do feminismo na cultura de hoje? Então, o que acontece hoje a gente tem uma conquista, né? Vamos dizer assim, nós tivemos uma conquista, tivemos um avanço, sem sombra de dúvida, né? Nós mulheres estamos aqui, vocês, as jovens aqui, totalmente já fazendo uma universidade, trabalhando, cuidando do filho, tem todo um processo de conquista. Porém, quando nós falamos em direitos iguais, né, nós ainda temos muitos a conquistar. As meninas precisam ganhar o mesmo valor que os meninos quando trabalham. A mulher, quando ela trabalha dentro da casa ou fora da casa, ela precisa ter essa valorização de fato, porque sempre quando a criança adoece, quem deixa de ir ao trabalho é a mulher, não é o homem. Né? Então, todo esse processo dessas conquistas, elas precisam ser melhoradas, elas precisam ser afinadas, para que a gente não fique ainda com preconceito de que a mulher sofreu estupro. Ah, mas vocês viram como ela estava vestida? Isso não... Então, nós ainda pensamos, até nós mulheres, às vezes pensamos dessa forma. Sim. Então, o que a gente precisa desconstruir nessa cultura, né? Nessas relações de gênero, nessa cultura mesmo tão perversa, de que a nossa fala precisa ser desconstruída também. Que essas consequências são muito sérias. Outra coisa que também precisa ser levada em conta é a diferença do preconceito que a mulher sofre, que a mulher negra sofre de uma forma, a mulher homossexual de outra forma. Então, todas não sofrem o mesmo preconceito, né? Então, por conta dessa desvalorização total mesmo. Só pelo fato de sermos mulheres, nós sofremos uma determinada violência, um preconceito. Temos mais um vídeo, mais uma perguntinha. Oi, meu nome é Andriele e eu gostaria de saber como que o empoderamento feminino e o feminismo atua na vida das mulheres, evitando possíveis casos de agressão. Boa pergunta. Uma boa pergunta. Quando nós temos as nossas vidas nas nossas mãos, isso eu quero, isso eu não quero. O meu corpo é meu, quem decide meu corpo sou eu. Quando a gente vai em busca dos nossos direitos, quando eu sei o que eu tenho de direito de fato, quando eu busco uma relação em que eu não fico numa posição nessa relação de submissa ou que eu tenha nessa relação um papel que eu aceito tudo que o outro faz, porque a sociedade me cobra que eu tenho que ter um parceiro ou uma parceira, mas que tem que ter uma relação. Então, quando a gente se posiciona na relação, quando a gente se posiciona na minha vida, a situação ela fica muito mais difícil de chegar numa situação de violência. E a exigência de você tem que ser mãe, você tem que ter dois, porque tem que dar um irmão, né? Você tem que estar casada, exatamente. Você tem que estar casada, você tem que ter filho, né? É uma exigência. Essa cobrança mesmo dessa cultura mesmo, não é? Bem, e a Sandra é diretora executiva do Centro Dandara, né? Queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês lá, como é. Então, nós somos uma associação de mulheres, onde nós cuidamos especificamente de mulheres, trabalhamos com os direitos humanos das mulheres, nós temos uma psicóloga e uma advogada que são voluntárias, onde a gente faz orientação jurídica e orientação psicológica, e temos vários projetos. Quando a gente pensa no preconceito, por exemplo, nós tivemos um projeto no Dandara muito importante, que foi um projeto de capacitação da mulher na construção civil, pedreiras. Nós capacitamos 100 mulheres na construção civil. Olha só. E aí, onde eu queria demonstrar isso assim, bem concreto, no concreto mesmo, é quando nós fomos começar, dentro do projeto, colocar essa mulher no mercado de trabalho, nós tivemos uma dificuldade enorme. Porque assim, as grandes construtoras diziam assim pra gente, mas vamos ter que construir um banheiro específico para essa mulher. Nossa, mas essa mulher menstrua, mas essa mulher engravida. Então assim, o que nós precisamos pensar de que essa conquista mesmo dos nossos direitos, ainda estamos caminhando. O Dandara nós temos um projeto também novo, política, isso da minha conta, também capacitar mulheres, porque a mulher às vezes ainda pergunta para o parceiro em quem eu vou votar. Então, nós temos esse cuidado da capacitação social com relação às mulheres. As mulheres não tiveram oportunidades de ir em busca de conhecimento, porque ela ou teve um bebê muito cedo, ou porque ela é muito empobrecida, ou porque ela não teve oportunidade. E isso empata muito, isso deixa muita dificuldade para a mulher ter essa autonomia da vida dela. Muito interessante mesmo o trabalho de vocês. Quer deixar o contato para as pessoas que desejarem mais informações? O Dandara fica na rua Romeu Carnevale, número 86, no Jardim Bela Vista. O telefone é 3204-4508. Tem algum site, rede social? Nós temos um site, www.centrodandara.org.br. Legal.
Muito obrigado, viu, Sandra? Obrigada Muito para vocês obrigada pela oportunidade. pelas informações. Obrigada. Acho que é uma obrigada. oportunidade importante. Bem, o Miscelâneo está acabando. Obrigado a você aí de casa que mandou o seu vídeo e você que acompanha a gente pelo canal 8 da NET e também pela nossa página do YouTube. A gente se encontra aqui na TV Univap. Até o próximo programa. Tchau, tchau.